Nós cremos, irmãos, que o momento mais sublime do culto é o momento da pregação da palavra, porque é neste momento então que nós ouvimos a palavra do Senhor. Portanto, eu convido os irmãos para que abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós faremos a leitura do versículo 36 até o versículo 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Conforme os irmãos vão encontrando o texto, eu convido que fiquem em pé, para que façamos então em pé a leitura da palavra do Senhor. Assim diz então a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eis a tua palavra, Pai. Nós suplicamos no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus que é profeta. Nós pedimos a Ti que nos fale a Tua palavra. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, pedimos a Tua intercessão enquanto ouvimos a Tua voz. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso grande Rei, pedimos que nos governe, que reine sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações por meio da Tua palavra. Edifica, Senhor, a Tua igreja. Exorta-nos, Pai, porque somos o Teu povo. Tudo isso nós te pedimos no nome deste Salvador maravilhoso, o Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, o tema do ano da nossa igreja é Igreja Unida, uma igreja reformada e revitalizada. E o tema deste mês de maio é uma igreja em oração. Uma igreja em oração. E esse tema, irmãos, ele é tão sublime, ele é tão importante que você não vai encontrar, tanto em todas as páginas da Escritura, quanto em toda a tradição da igreja, nenhum momento em que a oração não foi apontada, não foi ensinada, não foi instada por parte de todos. Todos nós precisamos ter uma vida profunda e singular com Deus em oração. Isso é tão verdade que o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 178, responde para nós o que é a oração. E o Catecismo diz que a oração, ela é o oferecimento de nossos desejos a Deus por meio de Jesus Cristo. Oração é aquele momento sublime em que eu e você temos a oportunidade de nos oferecermos plena e totalmente ao Senhor Deus. E nesse texto que acabamos de ler, irmãos, talvez um dos momentos mais dramáticos de todo o ministério do Senhor Jesus, nós temos ele neste monte, no Getsemane.
E esse relato maravilhoso para nós é um relato do Senhor Jesus orando. É o relato do Senhor Jesus derramando a sua agonia diante do Pai. E eu tenho certeza que para o meu e para o seu coração e para o meu coração, meditarmos sobre essa passagem, compreendermos essa passagem, fará de nós certamente pessoas que se colocam diante do Senhor também em oração. Por isso nessa noite nós vamos meditar juntos sobre Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso 36 e o verso 37. Veja o que a palavra de Deus diz. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, o quadro que está apresentado diante de nós é que depois da ceia final, depois daquele momento de comunhão do Senhor com os seus discípulos, eles se dirigem ao Monte das Oliveiras, mais especialmente no lugar chamado Getsemane. No texto paralelo a esse, lá em Lucas, a Bíblia diz que Jesus foi para um lugar que ele costumava ir. Não pense que o Senhor Jesus foi orar especialmente no Getsemane neste momento, não. O Senhor Jesus costumava retirar-se para orar, e ele junta os seus discípulos e vai até o Getsemane. E ele diz: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O Senhor Jesus sobe com os seus 11 discípulos até o Getsemane, mas ele chama para junto dele, naquele momento de profunda angústia, apenas 3: Pedro, Tiago e João. Aqueles que costumavam andar mais próximo do Senhor Jesus. E no momento que esses discípulos então se aproximam dele, diz a Bíblia que Jesus começa a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, a palavra para angustiar-se aqui é a ideia de que Jesus foi tomado por um profundo horror, por pânico. A ideia é que ele estava sendo envolvido por um pavor incrível. É algo que nós não conseguimos compreender. A ideia de, eu não sei se você já sentiu isso, um medo tão profundo, algo tão terrível que chega a paralisá-lo. Talvez parecido com pessoas que têm algum tipo de fobia. O medo é tamanho que chega a paralisar a pessoa. O medo é tamanho que chega a fazer com que as pernas tremam. E é esse sentimento, é esse horror que toma conta do Senhor Jesus. As angústias estão dominando todo o seu ser. E isso é tão profundo, e isso é tão real, que ele faz um pedido aos seus 3 amigos mais íntimos. E o pedido está no verso 38. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, nós não podemos perder de vista em nenhum momento que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, é plenamente humano. E como homem o Senhor Jesus sentiu fome, como homem o Senhor Jesus sentiu sede, como homem ele sentiu todas as necessidades que nós também sentimos. E aqui nesse texto, como homem, quando num momento de profunda agonia, ele precisa de pessoas com ele. Ele quer os seus amigos, porque é isso que nós fazemos. Quando nós estamos tristes, angustiados, desesperados, nós não guardamos todo esse sentimento conosco. Nós precisamos de alguém de nossa confiança para então compartilhar conosco da dor. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele chama para si aqueles da sua mais estrita confiança, e ele pede então para que eles fiquem com ele, orem com ele, sofram, compartilhem em certa medida da dor, do desespero, da angústia que acomete o seu ser. E aqui, irmãos, nós temos, a partir do verso 39, a primeira oração e a primeira exortação do Senhor Jesus nesse texto. Para que nós caminhemos e compreendamos o texto em sua totalidade, nós vamos dividir esse texto em 3 grandes orações, como o próprio texto está escrito. E em cada oração há lições valiosas para o meu e para o seu coração. Vamos observar então a primeira oração do Senhor Jesus, que diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
A pergunta é: não há outro caminho de redenção? O pavor, a angústia, o medo, o pânico que assolam a alma e as entranhas do nosso Redentor é porque ele sabe que está se aproximando daquele momento. E nós não devemos pensar que o que Jesus está temendo aqui são os açoites. Nós não devemos pensar que o que o Senhor Jesus está temendo aqui é tão somente o fato de que ele será cravado na cruz e a sua morte plenamente. Não é isso. O que o Senhor Jesus está temendo aqui é porque ele sabe que está se aproximando o momento em que ele vai ser totalmente separado do seu Pai. O que o Senhor Jesus teme, meus irmãos, é beber este cálice. Ele sabe que vai ser dado para ele o cálice da ira de Deus, que é derramado contra o pecado e contra o pecador. O seu terror é tamanho que ele pergunta ao Pai: Pai, é como se ele perguntasse: Pai, não há outro meio? Pai, não há um outro caminho para a redenção? Pai, não há um outro caminho para que então a obra de salvação seja consumada? Ele expressa aquilo que está dentro dele. Contudo, ele diz: não seja como eu quero e como tu queres. Em João 6,38, o Senhor Jesus nos ensina que ele não desceu do céu. Ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai deveria prevalecer sobre as particularidades, sobre a dor que ele sentia. Havia outro jeito, Senhor, há outro caminho. É terrível o que eu sinto, as dores consomem o meu ser, contudo eu não quero o que me agrada, eu quero o que te agrada. Contudo eu não quero o que é mais fácil para mim, eu quero a tua vontade, Senhor. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Na sua querida oração dominical, ele nos diz isso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade do Senhor e não a nossa que deve prevalecer, meus irmãos. Independente da angústia, independente da dificuldade, independente dos desafios, não importa quais sejam eles, nós devemos ter em nossa mente e em nosso coração que não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é que deve prevalecer. E quem nos dá este exemplo não é outro senão aquele que sofria dores terríveis, angústias na alma. Mas se os irmãos lembram bem, o Senhor Jesus está orando e ele chamou os seus discípulos para orarem com ele. Ele chamou os seus discípulos para que junto com ele compartilhassem da sua dor. Onde estão os discípulos, irmãos? A Bíblia responde para nós, verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quem são esses discípulos? Quem são Pedro, Tiago e João, senão aqueles que em todo o ministério do Senhor estiveram junto com ele? Pedro, Tiago e João são aqueles que quando o Senhor os convida para orar num outro monte, no monte da transfiguração, eles não estão dormindo quando eles veem a glória do Senhor na face do Senhor Jesus. Mas nesse texto, meus irmãos, conquanto o Senhor Jesus esteja sofrendo agonias terríveis em oração, os discípulos não estão orando, eles estão dormindo. Esses discípulos são aqueles que um pouco antes de chegarem no Getsemane com o Senhor Jesus, falaram para o Senhor Jesus que de maneira alguma o negariam. E você pode ver isso no verso 31 ao verso 35 do mesmo livro. Esses discípulos são aqueles que prometeram ir com o Senhor até a morte, que prometeram serem fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. No primeiro grande desafio, no grande drama que eles encontram o Senhor Jesus passando, eles estão dormindo. E o nosso Senhor, mesmo em meio à angústia de alma, mesmo em meio à agonia, é gracioso e revela a sua graça ao ensinar esses discípulos, quando diz:
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. E nesse contexto aqui, irmãos, carne não está se referindo necessariamente à natureza pecaminosa humana, mas está falando tão somente da condição do homem. O homem, o que o Senhor Jesus está dizendo é: vocês precisam vigiar, porque conquanto vocês, do lado espiritual, o espírito esteja pronto e possa então orar comigo, a condição humana de vocês é fraca. A condição de homens de vocês é fraca e os faz justamente passarem por isso. Vocês estão dormindo quando deveriam estar orando. Vocês estão dormindo quando deveriam estar junto comigo em oração. Os discípulos são ensinados ao longo do seu ministério a bênção da oração. O Senhor Jesus não ora, como eu disse no começo, apenas nesse texto, meus irmãos, mas em todos os evangelhos você vai perceber o Senhor Jesus tendo esses momentos de intimidade particular e pessoal com o Pai. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 5, verso 16, diz a Bíblia que ele se retirava para lugares solitários e orava. No capítulo 6, no verso 12, diz a Bíblia que o Senhor Jesus passa uma noite no monte orando ao Senhor Deus, e quando desce pela manhã, ele escolhe os seus discípulos. Perceba que as escolhas do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, são precedidas de oração. O fato exclusivo de sabermos que o Senhor Jesus ora, deveria ser o suficiente para que nós revisássemos e vivêssemos uma vida séria de oração. O Filho de Deus orava. Não é o Filho de Deus orou, é o Filho de Deus orava. Tinha vida com o seu Pai, vivia e gozava de intimidade com o Pai. Será que nós podemos viver diferente, irmãos? Será que nós podemos tomar decisões na nossa vida sem consultar o Pai? Será que nós podemos viver o nosso dia a dia sem priorizar a nossa vida de intimidade com o Senhor Deus? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É a palavra do Senhor Jesus no meio da sua própria agonia. Ele está dizendo para Pedro e para os 3 que estavam com ele: olha, se vocês não vigiarem, se vocês não orarem, se vocês não se fortalecerem, a tentação virá sobre vocês e vocês cairão. A tentação virá sobre vocês e vocês não conseguirão permanecer de pé. Essa é, portanto, a primeira oração e a primeira exortação do Senhor Jesus. Vamos ver a próxima. O verso 42 volta a nos dizer: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A agonia do Senhor não passa porque ele repreende os seus discípulos, e novamente ele se retira para orar. Mas eu não sei se os irmãos conseguiram perceber, conquanto o conteúdo seja o mesmo, a ênfase muda. Na primeira vez que o Senhor Jesus ora, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora, olha o que ele diz: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Há uma mudança natural dentro do próprio conteúdo da oração. O Senhor Jesus, de novo, vai ao Pai e diz: Pai, se não é possível, se não tem outro caminho, se o caminho da redenção é este caminho no qual eu precisarei beber todo o cálice, eu tenho prazer na tua vontade, cumpra a tua vontade, faça o teu querer. Eu quero a tua vontade e não a minha. Esse cálice é terrível, mas eu beberei plenamente. Eu o tomarei e eu o beberei. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Enquanto Jesus, irmãos, é resoluto em obedecer no meio da agonia, os discípulos patinam. Os discípulos dormem. Veja comigo o verso 43. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Há sempre um contraste nesse texto, para o seu coração e para o meu. É o contraste do Senhor Jesus, o nosso Redentor, em agonia, clamando, orando, se dedicando ao Pai, e os discípulos dormindo.
Há um contraste de uma agonia por parte do Senhor Jesus e uma plena passividade por parte dos discípulos. Há um contraste diante dos nossos olhos, irmãos, daquele que ouve a voz do Pai e tem prazer na voz do Pai, que diz que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou, com aqueles que diziam também que seriam fiéis até a morte, que caminhariam com o Senhor Jesus em todo o tempo, mas que diante da profunda agonia do Senhor Jesus, tudo que fazem é dormir, porque estão com os olhos pesados. Eles tinham motivo para estar com sono? Tinham. Estava de noite, possivelmente isso aqui já acontece mais da meia-noite. Eles caminharam com o Senhor Jesus, eles prepararam a ceia com o Senhor, eles separaram as duas espadas, eles foram avisados dos eventos que aconteceriam. O tempo está passando. Eles teriam motivos humanos para dormir, até eles teriam. Contudo, eles não estão ouvindo a exortação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse para eles dormirem. O Senhor Jesus disse: vigiem, orem, preparem-se. Aqui, irmãos, é a iminência da prisão do Senhor Jesus. O texto continua e mostra que logo em seguida Jesus é preso e os discípulos são dispersos. Os discípulos caem em tentação. Eles, ao invés de orarem e se prepararem para a perseguição, eles simplesmente dormem, sucumbem, e no momento da prova, da tentação, todos eles abandonam o Senhor Jesus. Mais um quadro para nós: o Senhor Jesus orando e os discípulos dormindo. O verso 44 continua: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Que contraste incrível e que angústia terrível, irmãos. No texto paralelo, Lucas fala para nós que conforme Jesus orava, a intensidade da sua oração era tamanha que ele vertia gotas de sangue. Imaginem os irmãos o que é sentir tanto medo, o que é sentir tanto pânico, o que é sentir um terror invadir na alma de maneira tal que sangue escorre do seu corpo. O sangue do Senhor Jesus, que seria plenamente derramado na cruz em favor dos pecadores, já caía na grama do Getsemane. Aquelas árvores e aquela paisagem que já tinha visto o Senhor Jesus orando tantas vezes, agora testemunha ele no seu mais profundo desespero até então, derramando sangue. Derramando o seu próprio sangue. Irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor. Olhar para este quadro e compreender que esta angústia não é sem propósito. Que esta dor terrível na alma não é sem razão. Que tudo isso que o Senhor Jesus fez, Ele fez na condição que eu e você temos, de homem. Uma condição plenamente humana. Gemendo, sofrendo, padecendo. Por quê? Porque Ele sabia que se aproximava o momento no qual Ele seria separado plenamente do Pai. No texto de Lucas, a palavra nos mostra que nessa oração, neste momento, neste quadro, anjos vieram e confortaram o Senhor Jesus. Anjos vieram e consolaram o Senhor Jesus no meio da sua dor terrível. Contudo, na cruz não tinha anjo. Na cruz, a oração que o Senhor Jesus fez, Ele nem se referiu a Deus como Pai, mas Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o quadro, irmãos, que é o maior drama de toda a história da redenção antes da cruz. E no momento que é o último, antes da morte do Senhor, o que o Cristo está fazendo? Ele está orando. Ele está buscando o Pai. Ele está buscando a face de Deus. Ele está buscando no Senhor a condição para cumprir plenamente aquilo que Ele veio para fazer. E a pergunta é: onde estão os discípulos? Onde estão aqueles que durante 3 anos caminharam com o Senhor?
O texto no verso 45 responde para nós. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Enquanto o Senhor Jesus no monte derrama a sua alma, geme, chora, padece em angústia, aqueles que lhes prometeram fidelidade estão dormindo. Enquanto o Senhor Jesus está derramando a sua face diante de Deus em oração, aqueles que prometeram a Ele, que ficariam com Ele até o final, estão dormindo. Jesus no Getsemane é um quadro belíssimo para o meu coração e para o seu. A agonia de Cristo, o terror de Cristo, o pânico que Ele demonstrava naquele momento, não era o medo da morte somente, era porque o Senhor receberia o peso do pecado. O Senhor, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não tinha pecado, Deus fez dele pecado para que nós, os pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. É disso que esse texto se trata, meus irmãos. É do Senhor no Getsemane, que significa a prensa do azeite. Nós estamos vendo aqui o nosso Redentor, já começando a sentir as angústias de ser como que esmagado pelo peso dos meus e dos seus pecados. Nós estamos vendo nesse texto aquilo que Isaías falou para nós no capítulo 53, quando diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É este quadro que nós estamos vendo aqui, o Senhor sendo moído, o Senhor sendo como que espremido, como que prensado, sentindo as angústias que o tomarão plenamente na cruz, sentindo o peso do pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de todos aqueles que o Pai escolheu. Tudo caiu sobre o Filho de Deus, meus irmãos. A angústia do Senhor Jesus se tratava disso, de se fazer pecado em nosso lugar, de perceber que ele seria plenamente separado do Senhor Deus naquele momento, para conquistar para nós plena e total justiça. Irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos olhar para esse quadro e nos envergonhar de como temos vivido a nossa vida diante do Senhor em oração. Nosso Redentor se angustiou, chorou, sofreu, tudo que sofreu, para que nós tenhamos hoje plena condição de, por meio dele, termos comunhão com o Pai. Nós não podemos, como Pedro, dormir, como os discípulos, deixar passar as oportunidades. Observe esse quadro no Getsemane e olhe para a sua vida. E olhe para o seu coração e sonde o seu coração, sonde a sua vida de oração diante desse Deus tão maravilhoso que se entrega, que se entregou por nós. Certamente, irmãos, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As agonias do Senhor Jesus, ao se aproximar da cruz, as agonias do Senhor Jesus na cruz, foram tão somente para que hoje nós tenhamos acesso confiante à presença de Deus. Foram tão somente para que hoje nós não vivamos em profunda agonia. É para que nós tenhamos razão e esperança de viver. Tudo que foi feito, irmãos, não foi em vão. Havia um propósito sublime naquilo que o Senhor fez: restaurar-nos a Deus, levar-nos a Deus. Os irmãos, por gentileza, poderiam abrir comigo lá em Hebreus no capítulo 4? Hebreus no capítulo 4.
verso 15 e 16. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por causa do que o Senhor Jesus fez, por causa do seu sacrifício na cruz, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Nós podemos entender e experimentar em nossa vida a graça de saber que o nosso Redentor foi tentado, irmãos, sofreu, gemeu, mas não como nós, que muitas vezes, infelizmente, padecemos, somos tentados e caímos. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele foi tentado em tudo, muito maior do que eu ou que você podemos ser tentados. Hoje pela manhã eu estava na congregação em Caucaia e falava com os irmãos sobre a tentação do Senhor Jesus. E eu falava para eles que existiam basicamente duas grandes diferenças entre as tentações que nós enfrentamos e as tentações que o Senhor Jesus enfrentou. A primeira delas é que nós, conquanto tentados em muitas coisas, nunca fomos tentados como o Senhor Jesus foi. Ou alguém aqui pode me dizer que já passou pelo que o Senhor Jesus passou, de ser traído pelas pessoas que amava, e ser por estas pessoas, junto com aqueles que o saudavam como rei, levado à morte. Ninguém passou por isso, ninguém experimentou isso. Nenhum de nós, ainda que tenhamos sido traídos por pessoas que confiávamos, não experimentamos com a intensidade que o Senhor Jesus experimentou, e ele não pecou. Nós quantas vezes guardamos mágoas por uma palavra dita contra nós, por sabermos que alguém fez aquilo que não nos agrada, e nós nos jogamos até no direito de fazer isso, mas o Senhor foi traído por todos, irmãos, foi abandonado por todos, e ele não guardou mágoa de ninguém, pelo contrário, ele orava por essas pessoas dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. As tentações que nós passamos, por pior que elas sejam, elas não se comparam às tentações que o Senhor Jesus passou. Elas não se comparam às tentações que o Senhor Jesus enfrentou no nosso lugar. E a outra grande diferença, irmãos, entre nós, entre as tentações que nós enfrentamos, é que o Senhor Jesus enfrentou, é porque nós não nascemos santos. Nós somos pecadores. E o Senhor Jesus não tinha nenhum pecado. Ele passou por situações terríveis, por todas elas. Ou alguém, eu uso até um exemplo mais forte, alguém aqui já foi tentado pelo próprio diabo? O próprio diabo já apareceu para você e prometeu coisas a você? E tentou você? Não, o Senhor Jesus passou por isso, e ele venceu plenamente. Ele sentiu dores piores do que as dores que eu e você sentimos quando somos tentados. Por isso ele pode plenamente compadecer-se de nós, compadecer-se da nossa dor. Nós podemos nos achegar, como fala o verso 16, confiantes junto ao trono da graça. Por causa do que Cristo fez, nós podemos nos achegar ao trono do Senhor Deus e encontrar em Deus não apenas como que muitos têm em Deus como um carrasco, pronto apenas a punir. Não. Por causa do Senhor Jesus, nós podemos chegar diante do Senhor como que num trono de graça e encontrar nele misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. É somente por causa do que Cristo fez. Você está passando por qualquer dificuldade na sua vida? Você está passando por qualquer luta em sua vida? Ou você se sente seco, como Pedro, dormindo? Você pode, por causa do Senhor Jesus, se achegar a Deus como que aquele que se achega a um trono de graça. Beba, desfrute dessa graça maravilhosa em nome de Jesus. E se você tem vivido uma vida de mornidão espiritual, dormindo como que o sono da morte, desperte hoje.
Olhe para o seu Redentor, olhe para aquilo que o Senhor Jesus fez e compreenda que foi para que você tenha acesso a Deus. Vá ao Senhor Deus. E se você está aqui e, embora ouvindo a mensagem do Evangelho há muito tempo, ainda resiste no seu coração, ainda luta contra o Senhor, ainda resiste no seu coração ao chamado de Deus na sua vida, desista de você hoje. Desista de você hoje e volte-se ao Senhor com fé. Olhe para essa agonia, olhe para esse Salvador maravilhoso e creia nele como seu Salvador. Não olhe para Cristo como aquele que morreu pelos pecados da humanidade. Veja em Cristo aquele que morreu pelos seus pecados e creia nele. Experimente a graça de viver como que diante de um trono onde você encontra graça e vida. Que o Senhor faça de nós, irmãos, homens e mulheres que se achegam diariamente ao trono da graça do Senhor Jesus. Que o Senhor faça de nós uma igreja de oração, que compreendendo a mensagem, vivamos a mensagem no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Convido a igreja que se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, na Tua presença, Pai, nós nos humilhamos. Nós suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Nós pedimos perdão, Senhor, como a semelhança de Pedro, nós dormimos, nós desprezamos e nós, ó Pai, nos afastamos de Ti em oração. Traz de volta, Senhor, o nosso coração para Ti. Nos dá a graça, Pai, de nos achegarmos diante de Ti, encontrando no trono da graça de Deus, graça e misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a bênção de estarmos diante de Ti todos os dias. Perdoa-nos, ó Pai, dos nossos pecados e faz de nós como igreja, uma igreja que ora ao Senhor. Ó Deus, faz de nós homens e mulheres de oração em nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Deus, toma o nosso coração para Ti, ó Pai, e nos coloca de joelho na Tua presença. Dá sempre que olhemos para o exemplo do Senhor Jesus e que sejamos como que por este exemplo atraídos a Ti. Nós oramos ao Senhor pelos méritos e por amor a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.